Olá, meu cordial, fraternal e afetuoso abraço, no doce e glorioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos amigos, preclaros, ouvintes, nobres irmãos, meus caríssimos YouTubes, de volta ao nosso canal, para mais uma vez verbalizar a gloriosa, bendita, infalível palavra do Senhor. Estaremos desta feita falando um assunto de suma importância para a nossa vida, para a nossa família e para o futuro da nossa nação. Desta feita, o tema é o cano sagrado e as crianças, ou a Bíblia e as crianças. O texto básico para a nossa fala está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que versa o seguinte: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Queridos ilustríssimos, desde tempos idos, ou antigos ou remotos, Deus se preocupou com o ensino bíblico para as crianças. Há uma preocupação premente no coração de Deus. A primeira prova disso é que ele teve o cuidado de organizar uma instituição educacional que se responsabilizasse pelo ensino, desde a mais tenra idade do indivíduo, o lar ou a família. Compreende-se que o plano fundamental de Deus concernente à educação de seu povo deveria iniciar no lar. O temor do Senhor, a guarda dos estatutos e mandamentos deveriam ser passados de pais para filhos, de geração em geração, a fim de que o conhecimento de Deus fosse uma constante entre o seu povo. A criança ocupava um lugar importante no seio da família israelense. Nós vemos no Salmo 127, 3 e 128, de 1 a 3, retrata isto. Sua educação nos preceitos bíblicos era prioridade. Cabia aos pais o zelo pela instrução dos filhos, que por ordem divina deveria ser constante e diligente. Isso nós encontramos em Deuteronômio 4, 9 a 10 e 6, de 1 a 7. E 11, o 18 e 19, enfatizando isto. Feliz é a igreja que tem um departamento infantil arrojado. Feliz é a igreja que tem todo o carinho e zelo para com as crianças. As crianças ocupam primeiro lugar, tem uma classe robusta de crianças, uma sala para as crianças, tem uma equipe muito bem treinada para a criança. Isto é de bom alvitre. Glória a Deus. Está muito claro nas Escrituras que, de acordo com a vontade divina, os mandamentos do Senhor seriam ensinados em todos os momentos, andando, falando, assentados em casa, à mesa, pelos caminhos, de dia e à noite. Quando a família se reunia, a criança era concedida a oportunidade de fazer perguntas, em Êxodo 12, 26 e 27, no livro do Gênesis 22, 7 e 8, o que tornava o ensino eficaz e mais interessante. Mais tarde, além do lar, as crianças também aprendiam com os sacerdotes e profetas. Algumas delas eram dedicadas a Deus e entregues aos sacerdotes para educá-las. Um desses casos é o de Samuel, que todos nós conhecemos,
que foi entregue ao sacerdote Eli, ainda bem novinho. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 20 a 28. O primeiro livro do profeta Samuel enfatiza muito bem isto. O profeta também era uma figura importante na educação nacional. Muitos jovens eram enviados às escolas de profetas a fim de estudarem as Escrituras e se prepararem para substituir seus antecessores. 1 Samuel 10 e 10, 19 e 19. Segundo Reis 2, 5 e versículo 4 e o 38. Propósito: Deus preparou um plano de reconciliação para a humanidade, perdida e distanciada do seu Criador. Havia, portanto, necessidade de transmitir à humanidade a mensagem de perdão, a mensagem que enfatizasse a graça de Deus, de fé e esperança, bem como os preceitos e normas para uma vida de comunhão com o Senhor. Começa na idade muito tenra os ensinamentos. Começa na tenra idade os pais, não só falando, não só ensinando, mas exemplificando com a sua vida, com a sua maneira de ser e de agir, para que as crianças aprendam isso. Deus separou Israel, um povo especial, para que o mesmo transmitisse aos outros povos o propósito divino. Era fundamental que as gerações tornassem isto notório e tomassem conhecimento dos fatos acontecidos no passado, para serem enriquecidos no presente e não serem esquecidos no futuro. Isto é muito importante. Foi, é e continuará sendo. A transmissão da herança histórica era assunto que deveria ser ensinado às crianças. Deveria ser uma orientação para as crianças, até que elas alcançassem maturidade e, consequentemente, condições de transmitir à geração seguinte. Além da história do povo, a ideia do conhecimento de Deus, adoração e obediência ao Criador, o reconhecimento pelos seus feitos, todos esses aspectos eram pontos fundamentais na educação da criança israelita. Graças a tais cuidados por parte de Deus, é que o conhecimento do Todo-Poderoso chegou até os nossos dias, os dias atuais. Somos beneficiados, somos prosperados, somos abençoados, porque os ensinamentos que Deus determinou na tenra idade chegou até as nossas vidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e para a alegria dos nossos corações. Isto está muito bem enfatizado na palavra de Deus. Aleluia! Na cultura bíblica, na cultura cristã, na cultura judaica está muito bem enfatizado, esclarecido. Crianças educadas, homens usados por Deus. Podemos citar alguns exemplos relacionados no assunto. Adão. Entendemos pelas Escrituras que Adão ensinou aos seus filhos como eles propuseram a oferecer suas ofertas a Deus. Gênesis 4, 3 e 4 enfatiza isso. Abraão. É certo que Abraão transmitiu os ensinamentos bíblicos a seu filho Isaac. Ainda pequeno, ele aprendeu. A prova disso é que o jovem conhecia todo o ritual do sacrifício. E quando seguiam para o Monte Moriá com seu pai, sentiu falta do cordeiro para o holocausto. Gênesis 22 e 7. Quando Abraão disse: meu filho,
para si o Cordeiro Deus proverá. Ele disse: papai, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas está faltando uma coisa, o cordeiro cadê? Papai Abraão disse: meu filho, para si o Cordeiro Deus proverá. É isso que precisamos enfatizar aos nossos pequenos, aos nossos filhos. Deus tem providência, querido, para toda situação, mesquinha, esdrúxula, angustiante que seja. Confie em Deus, Deus tem providência. Aleluia! Não é à toa que Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. Glória a Deus. Mas também é o Jeová Jiré. Que é isto? Aleluia! Isto retratado é o Deus que resolve, o Deus que providencia, o Deus que tem tudo para mim e para você. Aleluia! Por isso, no Monte Moriá, os israelitas dizem: o monte que Deus proverá, pois Deus proveu o sacrifício de Abraão. Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Coisa linda e maravilhosa. A educação de Moisés retrata isso. Ele era o legislador de Israel. Foi educado em toda a ciência do Egito como filho de Faraó. Êxodo 2:10 e Atos 7:22. No entanto, sua meninice teve a influência dos ensinamentos de sua própria mãe hebreia. Êxodo 2:8 e 9. Que não descuidou de ensinar-lhes os princípios divinos. Isso lhe serviu de base para não se contaminar com a idolatria e guardar no coração o temor do Senhor e a fé em um único Deus, Criador de todas as coisas. Quando ele estava no palácio sendo educado nas ciências dos egípcios e tido como filho da filha de Faraó, neto de Faraó, o cuidado de Lloyd e Eunice com Timóteo nos ensina muita coisa, mesmo tendo um pai grego que certamente lhe ensinava acerca da mitologia e da filosofia da época. Timóteo recebeu também, ou principalmente, de sua avó e de sua mãe, Lloyd e Eunice, ensinamentos preciosíssimos das Escrituras, segundo a Timóteo 1:5. 3, 14 e 15. Desde a sua meninice, da sua tenra idade, tais fundamentos foram a base de sua fé e conduta, o que o tornou grande evangelista. Ainda bem jovem, Paulo enfatiza isso. O seu mentor, glória a Deus, o seu instrutor, seu professor, aleluia, o seu orientador. Mas primeiro começou em casa. Eunice e Lloyd tiveram todo cuidado para instruir o grande Timóteo que foi. Através dos tempos, meus irmãos, os ensinamentos do Antigo Testamento tiveram ressonância através dos tempos e a preocupação em transmitir as verdades bíblicas às crianças foi um dos pontos observados nas sinagogas até mesmo no tempo do cativeiro. Isto foi ensinado. Não, eles não se olvidaram. Jesus nunca excluiu as crianças das multidões que vinham a ele ouvir os seus ensinamentos. Mateus 14:21. Ele respondeu seus discípulos quando pretendiam excluir as crianças do seu convívio. Jesus disse: deixai vir as minhas crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Aleluia! Marcos capítulo 10, versículo 13 e 14, retrata isto, a continuidade do ensino. Lendo as cartas do apóstolo Paulo, entendemos que o ensino sempre foi assunto de relevância na igreja. Romanos 10, ou melhor, 12 e 7, Colossenses 28, 1 e 28, 2 Timóteo 2 e 2, e 3 e 14 e 15. E no lar também precisa ter, principalmente no lar, os ensinamentos. Através dos tempos, a igreja passou por muitas provações, perseguições e até mesmo profundas mudanças. Todavia, Deus sempre continuou preocupado com a questão da transmissão dos seus preceitos
e mandamento. Na Reforma, através da história, constatamos que Deus sempre levantou homens preocupados e interessados na educação. Martinho Lutero, o ilustre reformador protestante, por exemplo, empenhou-se em promover a educação concentrada no lar, como registra o Antigo Testamento. Reconhecia, no entanto, que as autoridades do Estado também deveriam desenvolver programas educacionais para as crianças, tomando para si a responsabilidade de ajudar os pais na educação dos filhos. Ele sugeria um currículo que desse ênfase aos estudos bíblicos e a música. Para isso, a Bíblia deveria ser traduzida para o vernáculo, proporcionando a facilidade da leitura da mesma ao lado de outras disciplinas. Outro nome é João Calvino, fundador da Academia de Genebra, onde se ensinava às crianças e adultos. Ele teve a grande preocupação de invocar a igreja para retornar à tarefa de ensinar aos pequeninos, nos moldes do Antigo Testamento, os colonizadores, da mesma forma como hebreus, nos tempos antigos, os colonizadores, nos séculos passados, quando vieram da Europa para habitar na América, não faziam distinção entre educação religiosa e educação secular. Quase todas as famílias, se não todas, eram protestantes. Vieram para o Novo Mundo, fugindo das perseguições religiosas em busca da liberdade para exercitar a fé em Jesus. A principal razão para ensinar os seus filhos a ler era para que pudessem ler a Bíblia. Assim, procuravam transmitir de modo simples, mas conivente ou convincente um patrimônio moral e espiritual e um viver de acordo com os ditames bíblicos. Cada família tinha o cuidado de realizar o culto doméstico. Os pais chegaram até a ser obrigados por lei a ensinarem os preceitos divinos aos seus filhos. Surgimento das escolas. Caso os pais não cumprissem seu dever, a comunidade se responsabilizava por transmitir um ensino mais adequado e eficaz. Assim foram surgindo as primeiras escolas para complementação do ensino no lar. Os mais ricos eram concedidos o privilégio de contratarem pessoas para ir às suas casas ensinar as crianças. E na atualidade, é fato constatável que os judeus sempre premiavam pela educação de seus filhos. Isto é incontestável. Eles consideravam a educação tão importante quanto a oração. O zelo para saber originou-se do preceito bíblico registrado em Deuteronômio 11:19, como já falamos. Ainda hoje se pode observar o cuidado e preocupação transmitir aos seus filhos a lei do Senhor e os preceitos de Jeová. Consideram a educação de uma criança prioritária. Somos também o povo escolhido de Deus, Hebreus 8:10 e Tito 2:14. Assim, a educação cristã está também embasada nos mesmos princípios e ditames expostos nas Escrituras, no mesmo molde. A Igreja de Cristo tem como objetivo primordial a salvação de homem e o seu preparo para viver Jesus eternamente. Aleluia! A educação é o agente de mudança. Para isso, a Igreja se propõe a ensinar a palavra de Deus de modo sistemático, prático e progressivo, alcançando pessoas de todas as idades, principalmente as crianças. A instituição educacional da igreja, qual é? É a escola dominical, o ensino bíblico, ou melhor, a educação cristã deve ser compreendida como uma tarefa que não se limita apenas a algumas horas de estudo aos domingos na escola dominical, mas um processo, um contínuo aprendizado de crianças, valores e hábitos, atitudes, maneiras de sentir e de agir de acordo com o querer de Deus. Aleluia! Isto é uma benção na vida das crianças. Isto é uma benção na vida do cidadão. Eu quero aqui parabenizar o nosso pastor, o nosso patriarca, o nosso decano, pastor José Wellington Bezerra da Costa, líder da nossa igreja,
no alto dos seus 91 anos, já completando quase 92, mas está preocupadíssimo com o ensino das crianças. Sempre enfatiza a escola dominical. E parabenizamos também a equipe infantil, ou a equipe que coordena o departamento infantil, a nossa ilustríssima deputada, doutora, nossa querida irmã Marta Costa, que é a líder do departamento infantil, juntamente com a sua equipe. Tem uma equipe formada de pessoas capacitadíssimas, viu? Para auxiliá-la neste mistério. Então fica aqui os nossos parabéns e rogamos a Deus que continue as nossas crianças. Para que o vídeo não fique muito extenso, já deu quase 21 minutos, fica aqui a parte A. Estaremos prosseguindo em outra oportunidade a parte B de mais um vídeo nesse tema, o cano sagrado e as crianças. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.